Olá, gente, boa noite. Vamos para mais uma aula da nossa série Bereshit, aula de número 71, né? Tá ficando grande a nossa série de Bereshit. Talvez é o maior número de aulas sobre Bereshit que deve ter aí em português, né? Na verdade. A gente está no capítulo 30, no versículo 9, que a gente ainda não viu. Dá para achar Vayetze, né? E saiu de Bereshit, Gênesis. Deixa eu fechar só a janela aqui para não fazer barulho. Foi. Pronto. Então é isso, mas aí tá assistindo, curte o vídeo, se inscreve no canal, se não se inscreveu, compartilha com os amigos, comenta, pode perguntar. Vamos lá, então vamos começar a aula. A gente já viu o seguinte, que Yaakov, ele queria casar com Rahel, acabou casando com Leá, depois casou com Rahel também. Então ficou com duas esposas. Leá começou tendo 4 filhos, Reuven, Shimon, Levi e Yehudá, certo? E parou de ter filhos. Isso, Rahel, ela ficou com inveja da irmã. A gente viu o que é essa inveja? Pelos atos bons da irmã, falou, eu não tenho filhos. Então ela deu a escrava dela, que era Bilá, para Yaakov. E Yaakov teve 2 filhos, que é o que a gente viu lá passada. Quem são os 2 filhos? Dan e Naphtali. Tá? Então até agora nasceram 6 filhos de Yaakov, 6 dos 12 filhos, né? E essa aula vamos tentar estudar os outros 6 filhos, então completar essa lista. Na verdade, os outros 6 não, os outros 5. Porque o último filho, Binyamin, vai nascer só para achar que vem. Ainda estamos longe do Binyamin nascer. Mas vamos ver os outros 5 filhos, certo? Então a gente está no capítulo 30, versículo 9. Vaterelea, que amda miledet, vatikachet zilpa, shifchata, vatitemotar leakov leisha. Então, quando então Rahel deu a escrava dela, na verdade a gente viu que ela alforreou, libertou a Bilá, e deu como uma esposa normal para Yaakov, e aí Deus concedeu 2 filhos, ou seja, fez parte da casa de Beit Yaakov, dos 12 filhos que iriam nascer. A gente já viu diversas vezes que elas eram profetisas, elas já sabiam, e o Yaakov também, que 12 filhos nasceriam e seriam 4 esposas. Então, Leá, ela viu, uau, eu não estou tendo filhos, então eu vou fazer a mesma coisa que a Rahel fez, que é dar a minha escrava, que é a Zilpá, 10, Vatelet Zilpá, Shifcha Leá, Yaakov Ben. E aí realmente a gente vê que Zilpá teve filho. A pergunta aqui é que você não pode comparar o fato da Leá dar para Yaakov um filho com o fato de Rahel dar para... Desculpa. O caso de Leá dar sua escrava para Yaakov como esposa, com o fato de Rahel ter dado a escrava para Yaakov como esposa. Por que não pode ser feita essa comparação? É simples. Por quê? Rahel não tinha filhos. E ela queria filhos. A ponto dela ter lembrado de Sará também, que não tinha filhos, e botou H na casa e falou, vou fazer o mesmo, para ter o mérito de ter filhos, ou pelo menos que através da escrava, dos filhos da escrava, eu eduque e sejam como meus. E acontece que a mulher, talvez, com muito sofrimento, sugere alguma coisa do marido, de botar outra mulher em casa, ainda mais que era sua escrava e tal. Ainda mais com todos os antecedentes que já aconteceram, né? A questão de Ismael, de Agar, com Sará, com Abraham. Mesmo assim, se arriscar isso. Acontece. O que não acontece é uma mulher que tem 4 filhos dar sua escrava para o marido, como esposa. Para ter mais filhos, isso não é um motivo suficientemente grande para uma mulher fazer isso, tá? Então isso é que os nossos sábios vão notar. Eu vou falar, porque Leá fez isso, não fazia. Vale a pena? Essa é a pergunta. Entenderam a pergunta? Entendida? Então o Ramban ele vai falar, Narmanides vai falar, eu não sei por que fez isso, eu não sei por que Yaakov fez isso, porque ela não era estéril, e não é o normal, é o que eu falei, dar a escrava para o marido para ter mais filhos ainda. Então o que o Ramban vai explicar? Então a gente é obrigado a dizer que elas eram profetisas, e sabiam que seriam 12 filhos, e ela quis ter a maioria deles, ou seja, eu quero que a minha parte seja pelo menos 6 filhos, né, a maioria deles.
E por isso, outra pergunta aqui que o Ramban vai se perguntar é porque Yaakov, ele concordou. Porque, tá bom, Rachel, ele concordou, porque coitada, Rachel, estava quase morrendo de sofrimento, e era pelo mérito, e ele concordou. Mas por que concordou com Leá? Então, isso o Ramban vai explicar. Yaakov, ele concordou, ele ouviu Leá. Por quê? Porque Yaakov, ele também desejava ter mais mulheres. Como assim? Porque Yaakov sabia... Opa! E aí, Carlinhos? Porque Yaakov sabia que seriam 4 esposas. Então ele falou, eu já tenho 3. Se a quarta ainda é da família, melhor ainda. Tá? Então, ele desejava ter muitas mulheres. Por quê? Mas por quê? O que o Rambam vem dizer? Porque ele queria ter muitas mulheres com o objetivo de ter muitos filhos. Yaakov queria ter o máximo de filhos possível. Diferente de Abraham, que teve Yitzhak e Ismael. Tá bom, depois teve mais 6 filhos, mas no final da vida. A princípio, 2 filhos. Que Yitzhak teve 2 filhos. E Yaakov falou, eu quero ter o máximo de filhos possível. Qual o motivo? Fala o Ramban, porque ele queria herdar a terra de Israel. Enquanto ele fosse um povo pequeno, ele saberia que ele não herdaria a terra de Israel. Então, quanto mais filhos, mais rápido eu vou herdar a terra de Israel. Por quê? Porque na profecia que Yaakov, no pacto que Yaakov fez, que a gente chama Brit Ben Abetarim, o pacto entre as partes cortadas, que seria em português a tradução, que seria o pacto que Abraham fez com Deus, que Deus fez com Abraham, melhor dizendo, que ele vai herdar a terra e os filhos vão ser subjugados e afligidos e tal, e depois vão voltar. O que estava escrito no pacto? No pacto está escrito que o povo ia voltar para a terra de Israel na 4ª geração. Tá? Essa é a ideia, que na 4ª geração o povo ia voltar. E tem as contas, como a 4ª geração é Moshe Rabbeinu. A 4ª geração. O que Yaakov pensa? Primeira geração, Abraham. Segunda geração, Yitzhak. Terceira geração, sou eu, Yaakov. 4ª geração, os meus filhos. E faz sentido, porque eu fui para o exílio, eu estou no exílio, eu estou aqui em Haran. Tá? Eu estou no exílio. Então, quer dizer que na época, na geração dos meus filhos, eles vão voltar e Deus vai concretizar a profecia que fez com Abraham na época dos meus filhos, nos dias dos meus filhos. Então, quanto mais filhos eu tiver, mais fácil de herdar e conquistar a terra de Israel. Então, isso que o Ramban vem dizer. E, então, por isso ele aceita, então, essa proposta de Leá. E ele falou, melhor que seja da família do que uma mulher estranha. Que eu não, essa família, bem ou mal, eu já conheço e já está meio garantido. Então tá, essa é a ideia do Rambam. O Rav Netziv Mevolozhin, ele vai falar, eu vou voltar nisso só porque a gente está no... Quem ainda não viu a série, né, do Nefesh HaChaim, lá no canal, veja, muito interessante. Vídeos curtos e muito agregadores, muito conteúdo. O Netziv Mevolozhin foi o último Rosh Hashivá, que foi o Rosh Hashivá por 40 anos em Volozhin. Tá? O último Rosh Hashivá, o último cabeça da Yeshivá de Volozhin. Então ele vai falar o seguinte, que está escrito aqui, no versículo 10. No 9 e no 10, está escrito, vamos para o versículo 9. Vater Eleá que amda miledet, vatekach et zilpá shefchatá. E pegou a Zilpá, a sua escrava, e deu para Yaakov como Ishá, como mulher, como esposa. Tá? Isso a gente já viu, que é a mesma coisa que Rachel fez. Quer dizer o quê? Que alforriou, que libertou, que ela não casou como concubina, que em hebraico a gente chama pilegas. Ou seja, sem contrato, sem santidade, sem ketubá, né? Não, e sim através de todas, com santidade, como uma mulher normal, uma esposa normal. Mas aí no versículo 10 está escrito, Vatele de Zilpá, e nasceu de Zilpá, né? Gerou de Zilpá, Shifrat Leá, a escrava de Leá, Leakov Ben, para Yaakov um filho. A pergunta é porque está escrito que Zilpá é a escrava de Leá. Já não está escrito que já foi escrito que é a escrava de Leá no versículo passado, e já falou que agora ela casou como esposa, ou seja, que não é mais escrava de Leá. Aí vem no segundo versículo e fala, Leá, a Zilpá, que Zilpá? Eu não sei de Zilpá nenhuma, escrava da Leá, já acabou de dizer.
redundante. Se pegar, por exemplo, o versículo 5, vamos ver o versículo 4 e 5. Vatiten lo, que é quando a Rachel dá a escrava dela, Bilá, para Yaakov. Vatiten lo et Bilá shivchatá. E Rachel deu a sua escrava Bilá, shivchatá, sua escrava, como esposa, e foi com Yaakov. Aí no versículo seguinte está escrito Vatahar Bilá, Vateled le Yaakov ben. Não está escrito Vatahar Bilá shivchatá. Não está escrito que engravidou Bilá a sua escrava. Ou seja, aqui nesse versículo está fora do paralelismo e está escrito de novo que Bilá é escrava de Leá. E a pergunta é por quê? Então, Netziv Mivolagem repara isso e explica. Qual é a explicação? Fala então o seguinte: qual é o motivo que Rachel, que Leá de verdade deu Zilpá como esposa para Yaakov, já que não é o costume? Então ele vai responder diferente do Rambam. Ele vai responder o seguinte: por piedade de Zilpá. Como assim? Por que Rachel deu Bilá para Yaakov? Porque ela queria engravidar. Então, por causa disso, ela deu para poder ter o mérito de engravidar ou de educar os filhos, como a gente falou. Mas Leá não precisa desse mérito. Ela já tem filhos. Mas quando ela viu que quando Zilpá soube que Bilá agora é escrava, que Bilá agora é esposa de Yaakov, Zilpá, como também era uma tzadeket, uma justa, uma sábia, ela também queria. Ela falou, eu também queria ter esse mérito. Ela não falou nada para a dona, mas pensou, quem dera fosse eu também. Casar com Yaakov, ser uma matriarca do povo judeu e ter filhos. E rezava, né, também e tudo mais. E quando então Leá percebeu quanto Zilpá queria também fazer parte de Am Israel, Leá se compadeceu e falou, Zilpá, eu vou te dar como escrava, como esposa para Yaakov. Por quê? Só para o seu bem. Só porque eu quero o teu bem. Eu quero que você também faça parte disso. Então, Netziv Mivolagem vai falar uma explicação fantástica, dizer que o motivo, então, aqui, não é que ela queria mais filhos nem nada disso. É porque ela queria fazer uma bondade para Zilpá, porque ela viu o sofrimento de Zilpá e quanto Zilpá ansiava por também ser esposa de Yaakov. Então, quando ela então deu a Zilpá como esposa para Yaakov, ela também alforriou, ela também libertou. Então virou uma esposa normal para Yaakov. Porém, Zilpá, por ser uma pessoa justa, mesmo livre, ela reconheceu a bondade que foi feita, ela teve gratidão e ela continuou se comportando como Leá, como se fosse a escrava dela. Então isso que vem falar. Por isso que nesse versículo, diferente do versículo de Bilá, está escrito e gravidou, né, e gerou Zilpá, a escrava de Leá. Porque ela se colocou na situação, eu quero ser escrava de Leá, mesmo que eu não seja burocraticamente ou juridicamente escrava de fato. Que eu seja uma pessoa totalmente livre, eu vou continuar trabalhando para ela, porque mulher nenhuma faria tamanha bondade como Leá fez para mim a vida inteira, especificamente agora. Então essa é a explicação do Netziv de Volagem. Estão acompanhando? Perfeito. Ótimo. Vou. Então, 10. Então, Vateled Zilpá. Zilpá, então, tem filhos. Né? Shifra Leá a gente explicou. Vamos, então, para o filho. 11. Vatomer Leá. A gente vê que quem dá o nome é Leá. Né? Que essa é toda a ideia de Leá e Zilpá e Rachel e Leá que dão os nomes. Vatomer Leá. Bagad vatikra et shemo Gad. Ela falou Bagad. O que é Bagad? Bagad, vão ter algumas explicações do que significa isso. E por causa disso que ela falou Bagad, ela chamou o nome de Gad. Então o filho vai chamar Gad. Mas o que significa Bagad? Que vem o nome Gad. Certo? Então vamos... Urash. Urash vai dar 3 explicações, se eu não me engano. Urash, ele vai falar o seguinte. O que significa Gad? Gad significa Ba Mazal Tov. Gad significa em hebraico Ba Gad. Ba significa que veio. E Gad significa Mazal Tov, uma boa sorte. Que os judeus, eles... Mazal Tov, que seria parabéns, mas na verdade significa boa sorte.
Então, Bagad, veio uma boa sorte. Tá? É a explicação, a primeira explicação do Rashi. Então, segunda explicação do Rashi é de acordo com o Midrash, que vai dizer que o Gad ele nasceu sem o prepúcio, ou seja, já como se fosse naturalmente com Brit Milá, e Gad significa cortar. Então ele veio cortado já veio circuncisado. Então Bagad, uau, ele veio circuncisado. E isso é como se fosse uma boa sorte, a gente chama segular, é um sinal bom, tipo, uau, é um sinal bom. Seria a segunda explicação. E a terceira que ele vai explicar é que Bagad, porque se você perceber escrito na Torá, Bagad está escrito junto. Beit Gimel Daled. Mas na verdade se lê separado. Bagad com Beit Aleph Gimel Daled. Ou seja, você bota um Aleph no meio e se lê separado. E aí o Rashi ele fala, não sei por que está separado. Lama nekreteva achat bagad. Por que seria junto o certo? Então ele vai explicar o seguinte, que bagad junto, você não explica como veio o gad, veio a sorte, porque a palavra sua bagad. Bagad em hebraico significa de boged, de traidor, né? De traição. O que significa? O Rashi vai falar, bagadta bi keshebata el shifchati keisha bagad be'eshet neurim. Que ele vai falar o seguinte, me traiu, meu marido me traiu quando ele se deitou com a minha escrava. Como um homem que trai a esposa de sua mocidade, ou seja, aquela mulher que ele tanto ama, da juventude e tal, aí depois trai. Então ela se sentiu traída, mas tipo assim, ela que deu a escrava. Então a ideia de bagada é o seguinte, uau, eu fiz isso pelo bem, em nome de Deus, em nome dela, pela bondade, por Deus, por Am Israel, mas eu não posso deixar dizer que eu me senti traída, mas eu me coloquei nessa situação de botar outra mulher na minha casa para fazer uma mitzvah e fazer o que era certo. Então, em nome desse ato grande, ela chamou de traição. Uau, eu trouxe a traição sobre mim mesmo. É a terceira explicação do Rashi. O Rashbam vai dizer que é Mazal Tov, a explicação, uma boa sorte. O Ibn Ezra vai dizer que Bagad vem da palavra de Gedud, uma quarta explicação, que seria tropa, um batalhão. Ou seja, agora eu estou com um batalhão. Por quê? Porque agora eu tenho 5 filhos. Já é uma galera dentro do povo judeu. Porque Bilá tem 2. Rahel tem 0. Eu estou com 5. Ou seja, eu tenho um batalhão, tenho uma galera. Então, por isso, Bagad seria a explicação do Ibn Ezra. Tá? Quem é esse? O Malbim ou o Balaturim? Acho que é o Balaturim. Ele explica o seguinte, que Bagad, como está escrito separado, mas na verdade a palavra é junto, você pode ler como Beit Gad. Ou seja, Beit é 2, né? 2 Gad. O que significa 2 Gad? Quer dizer o seguinte, eu tive sorte pela segunda vez. Ou seja, eu tive sorte na primeira vez que Deus me concedeu por piedade, como a gente estudou, meus 4 filhos. Né? Reuven, Shimon, Levi e Eudá. E agora voltou de novo a minha sorte. E que eu tenha mais filhos, como se fosse. Que eu tenha outros filhos. Mesma coisa fala o Rav Abravanel. Bagad veio aqui, voltou a minha sorte, ou seja, agora eu voltei, que eu parei de ter filhos, agora que voltou a minha sorte, eu voltei a ter filhos. Seria a explicação do Rav Abravanel. O Netziv Mivolod vai falar exatamente isso. Como ele só deu, tudo que ele deu pela mitzvah, por zilpá, tudo que ela fez foi por zilpá. Sim? Bagad significa casamento, que é a brahá que se dá no casamento. Mazal Tov, que se faz no casamento. Então, Bagad significa casamento. Ou seja, dizendo esse nome em filho, esse filho veio em nome do casamento. Seria a explicação do Netziv Mivolod. Tá? Então, essas são todas as explicações do nome Gad. Que até agora, então, é o 7º filho que nasce para Yaakov, certo? Aqui a gente vai parar um pouco e vai explicar o seguinte. 2 coisas que a gente explicou e a gente vai continuar nesse pensamento. A gente viu que
no que vai acontecer na família do Yaakov é a esperança e o conserto para toda a humanidade. Será que numa família, se você botar todos os problemas que existem na humanidade dentro de uma família, essa família vai conseguir continuar tendo fraternidade e amor e respeito um pelos outros? Isso a gente já viu num shur, de forma mais explicada. E a gente viu que toda a origem dos assassinatos, por exemplo, vem entre irmãos, né? De Caim e Abel, né? Caim e Hevel. Depois teve Ismael e Abraham, teve Esav e Yaakov. Será que na família de Yaakov, 4 esposas, 12 filhos, ninguém vai matar ninguém? Será que vai acontecer isso? E a gente viu que o primeiro filho, que se chama Reuven, o Rashi fala que veja a diferença dele pro Esav. Que mesmo que ele vai perder a primogenitura, ele não vai tentar matar Yosef. E não só isso, ele vai tentar salvar Yosef. Ou seja, em Reuven já vai começar esse conserto. Que ele é o primogênito, ele vai perder a primogenitura, que é um dos problemas do mundo, de quem perde, né? A honra, a primogenitura, a liderança. E mesmo assim ele vai tentar salvar, ele não vai fazer nada contra a pessoa que ele perdeu, que tirou dele. Então aqui começa o conserto. Depois, esse é o primeiro primogênito que tem na família. Depois vem um segundo primogênito na família, que é o Dan, né? Que é o primogênito de Bilá. Sim? E a gente viu que o Dan, aqui, deixa eu achar melhor só para aqui, que é o novo primogênito. Um segundo que eu me perdi. Isso. A gente viu que quando Rachel, porque ela deu a Bilá para o Yaakov, para que, através do filho que nascesse, ela tivesse o mérito de ter um filho também. Então a gente vê que Dan é um primogênito que não só ele vai perder a primogenitura e salvar o irmão, é um primogênito que ele nasceu com a condição que no futuro tenha outro primogênito na família. Que é muito mais, ou seja, nasceu um filho que foi feito para que ele dê o mérito para outra esposa ter um outro filho. Isso é muito grande. Então, aqui tem mais um degrau. E agora nasceu o Gad, que o terceiro primogênito da família, que é o primogênito de Zilpá, que agora ele é um filho que nasce, né? Por quê? Com qual objetivo que o Gad ele nasce? Diferente de Dan, que o objetivo era por causa do sofrimento de Rachel, e Rachel queria ter um filho, aqui não tem nem esse motivo. Ou seja, ele nasce só para que tenha mais filhos. Só para que tenha mais filhos. Então, tem um primogênito novo na família, de uma esposa nova, só para ter mais filhos. Isso já é outro degrau no conserto da disputa entre irmãos pela herança do mundo e do pai, das brahot e tudo mais. Então aqui, pela terceira vez, a família de Yaakov vem consertando o erro, né? Que causa todo o assassinato e disputas do mundo, que é a discussão entre Caim e Abel. Tá? Essa é a explicação. Depois a gente vai ver o quarto primogênito de Yosef, vai ver como ele ainda mais vai levar isso para outro patamar. Agora vamos continuar. Versículo 12. Vatelet Zilpá Shifchat Leá ben Sheni leYakov. E nasceu para Zilpá a escrava de Leá, ou seja, mesmo depois que ela tem o primeiro filho, ela continua subjugada a Leá, mesmo não sendo escrava. Muito diferente de Agar, por exemplo, quando teve Ismael com Sará. E teve um segundo filho para Yaakov. Desculpa. 13. Vatomer Leá beoshri ki ashruni banot. Vatikra Shemo Asher, traduzindo, e falou Leá, Beoshri, como eu vou traduzir isso? Talvez, vamos ver se o Rashi traduz. Deixa eu ver aqui como traduz. Que? De felicidade? Deixa eu ver só como o Rashi traduz, que eu não quero traduzir já com um comentário em si, né? Tipo, mas a 33 a gente dá. 30. Um segundo. 13. Aqui.
E disse Leá, é minha felicidade, traduz como felicidade, né? Beoshrim, a minha felicidade, que Ashurine Banot, vai traduzir o seguinte, porque as mulheres me chamarão de Ashurine, de afortunada, né? De feliz, de bem-aventurada. Vatekrat chamou Asher. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, eu estou feliz, porque agora as mulheres vão me chamar de feliz. E por isso o nome é Asher, que vem de felicidade. Então, de Osher, né? Osher, felicidade, com Aleph. Tá? Vamos ver. O Ebenezer, o Rashi não comenta nada. O Ebenezer ele vai explicar o seguinte, que ele não vai traduzir como felicidade, como a gente traduziu agora, e sim ele vai falar que Oshri vem de Ishur, de validação. Então vai falar o seguinte, agora eu estou validada, porque as mulheres me validaram. Ou seja, agora todas as meninas, todas as mulheres, ou seja, todo mundo da cidade que sabe do meu caso, que eu era para casar com outra, mó fofoca, mó, né, babado. Que ia casar com outra, e o pai enganou e me botou no lugar, tal. O que as mulheres falaram? Ah, essa aí... Agora, todas as meninas, ou seja, a fofoca, a roda das fofocas, todo mundo vai falar, Leá tá certa. Ela realmente é a esposa de Jacó. Ela realmente foi certo. E ainda bem que Deus fez dessa forma. Então agora eu tô feliz. Porque as meninas, a roda de fofoca, os outros me validaram. Eles concordam que era assim que deveria ser. E o que eu fiz foi correto. Então essa seria a explicação essa explicação do Rashbam. Agora a explicação do Ebenezer, que ele vai dizer que é felicidade. Tá? O Malbim, ele vai falar o seguinte, existe uma diferença em hebraico da palavra Osher, que seria felicidade, e da palavra Atzlacha, que a gente vai traduzir como sucesso. Tá? O que é felicidade e o que é sucesso? E vai explicar o seguinte, Atzlacha é quando a pessoa tem felicidade sobre assuntos mundanos. Então acontece alguma coisa no mundo e ela fica feliz sobre isso que aconteceu. Tá? Por exemplo, ela se curou, ela teve atzlachá, ela teve sucesso, ou ela ganhou dinheiro, ou ela foi bem sucedida, teve atzlachá. Agora, o Osher se refere a assuntos espirituais, é uma felicidade espiritual relativa a alguma coisa espiritual. Aconteceu alguma coisa espiritual e a pessoa fica com Osher, com felicidade. Mas diferente da felicidade por causa de algo material, de uma conquista material. E o que ela veio dizer, de acordo com o Mabel, é o seguinte, mesmo que eu não tive sucesso com meu marido nesse mundo, por quê? Porque ele não me ama tanto como Rachel, na verdade ele não queria casar comigo, de qualquer forma eu sou meio Sheret, de qualquer forma eu sou feliz espiritualmente. Por quê? Que Ashiruni Banot, porque todas as mulheres, todas as pessoas me consideram correta. A Shurune aqui, então, me validam, me dizem que eu estou correta, que eu vou herdar o mundo vindouro e tudo que eu consegui foi pelo mérito das minhas ações. Eu mereci aquilo que Deus me deu. Então as pessoas falaram, essa mereceu o que tem. Essa conseguiu com o próprio esforço e com o próprio mérito e pelos atos dela e parabéns para ela. Então esse quinto filho... Leá fica, uau, agora eu estou bem na mídia, agora eu estou bem para os outros e eu me sinto muito feliz por isso. Mesmo que nem tudo são flores na vida. Entenderam? Outra explicação do Rava Bravanel, ele vem falar, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, afortunada, boa palavra, afortunada, por ter dado Zilpá como esposa para o meu marido. Por quê? Que Ashiruni Banot. Porque todas as meninas, todas as pessoas me validam. Em que sentido? Que todos reconhecem que isso que eu fiz foi Leshem Shamayim. Foi totalmente em nome de Deus. Foi totalmente porque Deus quer assim. E não pelos meus interesses pessoais. Porque eu não levei em consideração os ciúmes que as mulheres têm dentro de casa, de ter outra mulher, né? E a rivalidade. E eu botei uma rival dentro da minha própria casa que era minha escrava, somente porque eu achei que ia ser bom para o povo de Israel, para Yaakov, para o povo e para o mundo, né? Porque ela sabia da profecia e todo mundo entende que esse ato que eu fiz foi sem nenhum interesse pessoal e somente em nome de Deus. Então seria a explicação bonita do Rava Bravanel e assim então a gente explica
A gente termina o nascimento do sexto filho. Do oitavo filho, desculpa. Oitavo filho. Agora vamos para a história do nono e do décimo. Versículo 14. Estão comigo? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Não? Ninguém está me ouvindo? Perfeito. Sim, sim. Muito bom. Boa. 14. Vai ele Reuven. E foi Reuven. Sim, Reuven. Interessante. Até Yosef nascer são 7 anos, tá? Desde que Yaakov casa com Leá e Rachel, que é uma semana de diferença, até Yosef nascer, 7 anos. Tá bom? Então, até agora, nasceram 10 filhos. 10 filhos não, desculpa, 8 filhos. Tem mais 3 para nascer para Yosef, né? Que Yosef é o 11º. Então, quer dizer, Reuven, nessa história, vai ter o quê? No máximo 6 anos. Menos, talvez. 3 anos, 4. 3 acho que não, mas 5, 6 anos, tá bom? Vai Reuven. E foi Reuven. Bimek tzirchetim. Na época da colheita do trigo. Vai imtzah do Daim. Qual é a época da colheita do trigo? É mais ou menos em Sivan. Início de Sivan. Do mês de Sivan. Tá bom? Vai imtzah do Daim. E ele encontrou Dudaim. Dudaim é algum tipo de flor. A gente vai ver. Bassadê, no campo. Vai haver Otam ele Leá. E trouxe para Leá. Trouxe para a mãe dele. Mãe, olha o que eu encontrei. Toma. Imó, sua mãe. Óbvio, todo mundo já sabe que é mãe. Tá, mas sua mãe. Vatomer, e falou. Não, Vatomer Rachel e Leá. E aí Rachel viu que Reuven trouxe para Leá o Dudaim. E aí Leá falou: Tnili me Dudaei Benê. Você pode me dar um pouco desse Dudaim aí do seu filho, que seu filho te deu? Tá? Esse é o versículo, vamos entender. O Rashi, ele vem dizer o seguinte: por que a Torá veio contar essa história? Então, para começar, veio contar para elogiar as Shvatim, as tribos, ou seja, os filhos de Yaakov. Pois era época de colheita, de trigo. Todo mundo colhe trigo para pegar pão. E ele não pegou trigo. Ele pegou Dudaim. O que é Dudaim? É alguma flor, alguma coisa que é Efker, ou seja, que é sem propriedade, que ninguém liga. Se está no chão, ninguém quer. E não alguma coisa que tinha propriedade. Ou seja, ele não pegou de roubo, não foi roubo. Ele foi achar alguma coisa que ele podia sim pegar pela lei. Tá? E ele não estendeu a sua mão para o roubo. E não levou nem trigo nem cevada. Mas alguma coisa que ninguém quer, ninguém se preocupa e não é de ninguém. Os Dudaim. Então ele achou alguma coisa que não é de ninguém e falou: uau, isso é bonito, isso é bom, serve para alguma coisa. Vou dar para minha mãe, ela vai gostar. Isso, com 5, 6 anos, ele já tinha esse pensamento. Agora, o que é Dudaim? O Rashi, ele vai dizer que é Yasmin, tá? Flores de Yasmin. O Ibn Ezra, ele vai falar que não é Yasmin, que Dudaim é alguma coisa que tem um bom cheiro, porque a gente vê isso em Shir Ashirim, no Cântico dos Cânticos, está escrito um versículo, Dudaim natnu reah, que os Dudaim, eles dão cheiro. Então, Dudaim tem que ser uma flor cheirosa, alguma coisa cheirosa. E ele fala também que tem o formato de uma pessoa. É uma flor que tem o formato de um ser humano. E ele fala, tem quem diga que isso tinha alguma superstição, né, que ajuda na gravidez. Tá? Então é que a pessoa ajuda a engravidar. Ele fala, mas eu não entendo. Por que Reuven daria alguma coisa para gravidez se Leá já tinha 5 filhos? Então, para quê? Tá, esse é o Ibn Ezra. O Ramban vai continuar Ibn Ezra. Vai falar assim, é mandrágora. Por quê? Se você pegar mandrágora é uma coisa que tem um monte de flores. Não, flores não, desculpa, folhas. E a raiz, que fica, né, a raiz dela, muitas vezes parece com um ser humano. E as folhas são cheirosas. A raiz não, a raiz é amarga. Então, ele fala o seguinte, que é mandrágora. E Reuven, ele quis trazer para a mãe isso, não por causa de superstição, de gravidez, mas sim que tem um bom cheiro. É alguma coisa cheirosa. E perfumava a casa. Alguma coisa que perfumava. O quê?
os galhos ou o fruto, que ele diz, mas não a raiz. E a raiz parece uma pessoa, isso ele não trouxe, ele trouxe só o perfume, vamos dizer assim. E ele fala, o Ramban era médico, né? E não só ele era médico, como ele fazia partos, né? Nas pessoas, judeus e não judeus. O Ramban, né? Não estou falando do Maimonides também era médico. O Narmanides também era médico na Europa e fazia partos, principalmente de mulheres não judias. E ele fala, não tem nenhuma comprovação científica que mandrágora causa fertilidade, nem nada disso. Então, a princípio, não é isso. Então, isso vai falar, o Malbim vai falar, o objetivo era para perfumar o quarto de Balmenash, que é o Balaturim. O Balaturim vai falar, o objetivo era perfumar o quarto de quem? De Yaakov. Então, vamos entender a situação. A situação é o seguinte. Leá está com 5 filhos. Na verdade, 4 filhos, desculpa. E a escrava dela com 1. A escrava de Rachel tem 2, mas Rachel não tem nenhum filho. Nessa altura do campeonato, Yaakov quer muito que Rachel consiga engravidar. Não só engravidar, como Rachel, imagina como está o sentimento de Rachel. Ela não está tão feliz assim, né? Não está meio sharet. Agora Leá já está meio sharet, já está feliz, já está completa, preenchida. Rachel não, uma mulher estéril é difícil estar completa, né? Então, muitos comentaristas vão dizer que por isso Yaakov, embora tivesse relações conjugais com todas as esposas, a maioria do tempo ficava com Rachel. A maioria das relações era com Rachel. Por quê? 1, para ela ficar mais feliz, e 2, para engravidar. Leá fica, óbvio, abatida, porque nenhuma esposa gosta de ficar longe do marido, nenhuma sadia, né? Uma relação sadia, vamos dizer assim. O Reuven, ele vê isso, que a mãe não está lá tão feliz. Então ela fala assim, tive uma ideia. Vou pegar alguma coisa que tem perfume, um perfume agradável. E minha mãe vai poder usar quando tiver com Yaakov. E Yaakov vai ficar feliz, que o quarto todo perfumado vai ficar feliz com a minha mãe. Essa é a ideia aqui de tudo que o Reuven pensou. Tá? Então é o que os comentaristas vão dizer. Me perdi. Tem comentarista que é o... Quem é? O Sforno, ele fala que é um figo. Tá? Não sei de onde tirou isso, mas tá bom. Vamos pro versículo 15. Vamos continuar mais um pouquinho? Um segundo. Que tem uma parte aqui que eu não imprimi. A gente está no versículo 15, né? Do Malbim. O Malbim, ele vai falar o seguinte. Que exatamente o que eu falei, que ele ficava mais tempo com a Rachel e não mais tanto com a Leá. Calma aí, vamos. Daqui a pouco eu falo isso. Desculpa, daqui a pouco. Agora, quando fala que quando a Rachel pede, Leá, pode me dar um pouco desses dudaim? Qual é a intenção da Rachel? Então a intenção da Rachel é o seguinte, a Rachel, de acordo com o Malbim, ela entende que isso é bom para engravidar. Cientificamente falando, ou por superstição, por algum motivo. Então ela pede, fala, oi, me dá isso aí. Mas ela não pede tudo, assim fala o Netzim Mivológico, está escrito, me dudai, Benê. Me dá um pouco, não me dá todos, me dá um. Você já tem muitos, me dá um pouco só, eu não quero tudo. Porque fala, não é educado você pedir tudo. Oi, você tem isso? A pessoa está comendo biscoito, né? Oi, me dá todo o pacote de biscoito. Não, me dá um biscoito, estou com fome, sei lá. Então me dá um pouco. Me dá 2 do daem do seu filho. 15. Vatomer Leá. Não, desculpa, Vatomer lá. E falou então Leá para Rachel. Respondeu, Ameat kartechet ishe velakachet gam edudai beni? Você já pegou meu marido? Tu ainda quer pegar os dudaim do meu filho? O que meu filho me trouxe de presente? O que é isso? Você pegou meu marido. A ideia é que você já pegou meu marido é o seguinte, que a maior parte do tempo ele está com você e não mais comigo. Você ainda quer agora a única coisa que eu tenho para deixar Yaakov feliz quando estiver comigo? Ele já ama mais você.
Ele já está quase sempre com você. Meu filho me trouxe isso para quando eu estiver com ele, Yaakov ter alguma coisa de diferente. Porque cada dia mais e mais, Yaakov ele te ama, Rachel. Agora você ainda quer isso? Por quê? Porque aí você vai usar Leá pensando, por que ela quer isso? Ela quer isso por causa do cheiro. Para quando estiver com Yaakov, ele gostar mais, ficar mais feliz, né? Mais agradável. Você ainda quer aumentar o amor dele por você? À custa dos meus filhos? E tirar a única coisa que eu tenho a mais para oferecer, né, para Yaakov? E aí eu não vou ter nada de especial, ele nem vai ligar para o que eu fizer? Essa é a ideia aqui, de acordo com o Malbim, então. O Rizkuna vai falar, que é o que vai entender primeiro. Eu casei primeiro, você ainda quer a do meu filho? Mas eu acho que não é essa a explicação. E quem é? O Kliakar aqui, um segundo, que eu não estou entendendo quem é. Os fornos, desculpa. Isso que eu expliquei. Que é para aumentar o amor, né? Então você ainda quer que aumente o amor para você? Agora sim, o Malbim, ele explica o seguinte. Deixa eu achar. O Malbim explica o seguinte. Que os Dudaim ajudavam a engravidar. Um segundo. Tá, é o seguinte. Esses Dudaim, eles tinham, tipo, a fama, vamos dizer, as pessoas reconheciam ele como algo que ajudava a fertilidade, ou seja, ajudava a engravidar. Então as pessoas comiam isso quando queriam engravidar, tá bom. E Rachel, pelo Malbim, acreditava nisso. Então ela falava, eu quero isso para conseguir engravidar. Mas Leá, ela não acreditava nada disso. Falava, tipo, que besteira. É Deus que engravida, a vida está na mão de Deus. A gente não tem que ficar se baseando aqui em superstições, não tem nenhuma comprovação científica. Se tivesse, tudo bem. Mas nem tem. Você acha que depois de tantos relacionamentos, tanto tempo, Rachel não engravidou porque cientificamente? Não. Alguma coisa tem. E Rachel não está entendendo isso. E ela acha que isso vai ser bom para ela? Não, não vai ajudar em nada. Então isso o Malbim vai falar. Deixa eu achar. Que ele não acreditava nas superstições, achava que só Deus dá. E o que Rachel tem que de fato fazer? Rezar. E até agora não tem nenhuma indicação na Torá que Rachel rezou. Então falando, porque ela não reza, ela vai ficar ainda achando que dando a escrava ela vai engravidar, comendo alguma coisa de fertilidade ela vai engravidar. Reza, né? Isso ela pensando na cabeça. Então o que Leá responde? Yaakov já mora de forma fixa para você. E você ainda quer tirar a minha noite? Isso daqui a pouco, desculpa. Eu errei. É que eu não fiquei preparado nesse comentário. Tá, confundi. Vamos continuar. Eu adiantei coisas que ainda não era para continuar. Vamos continuar agora, então. Gami Dudaim, você ainda quer pegar dos Dudaim do meu filho? Aí fala, ainda está no versículo 15 ainda. Vatomer Rachel. Falou Rachel para ela. Lachen, se é assim, escavimar. Deita com ele. Halaila, hoje. Tachat Dudaei Bener. Em troca dos Dudaim do seu filho. Agora sim, de todos, já que a gente está fazendo negócio, me dá todos esses Dudaim. E eu te dou a noite. Ou seja, é isso que o Malbim vai falar. Agora sim, vou conseguir me compatibilizar aqui com o que eu escrevi. Que a Rachel fala o seguinte, a Leá pensa o seguinte, eu já moro, você já está quase fixo com Yaakov, você todo dia dorme com ele. Você ainda quer tirar a minha noite? Ou seja, com esses Dudaim e tal? A Rachel falou, não, eu não tenho essa intenção de tirar a sua noite, eu quero só os Dudaim. Sinal disso é que eu te ofereço a minha noite. Então toma, essa noite é minha, toma para você essa noite. Tá? Em troca, eu quero o Judaim, eu quero as mandrágoras. Tá? Essa é então a ideia. Vamos continuar então. Me embolei um pouco aqui com os menos design, mas vamos continuar. 16. Vai avó Yaakov Minassadeh. E veio Yaakov do campo, Baerev, de noite. Vatetze Leá, Likrató. E saiu Leá para chamar ele.
Aqui ele fala mal, e saiu, o Yaakov voltou do trabalho de noite. O que é voltou do trabalho de noite? Ou seja, daqui a gente vê a honestidade de Yaakov. Que Yaakov só voltava para casa à noite, ele ficava o dia inteiro trabalhando, até anoitecer. Anoitecer ele voltava para casa. Que ele combinou os 7 anos de trabalho, mesmo que Lavão já pagou, ele só voltava de noite. Não tirava uma folga, vou voltar um pouco antes. Não, de noite ele voltava. Interessante. Então chega do campo à noite. E Leá sai em direção do Yaakov. Sai o que? Da tenda dela, né? Oi, Yaakov. Vatomer, Elai Tavô. O que ela fala para Yaakov? Elai Tavô. Oi, hoje você vem comigo. É comigo que você vem hoje, para minha tenda, para minha casa. Que sachasse harticha bedudai beni. Porque eu te vendi, né? Eu troquei à noite pelo dudaim do meu filho. Ou seja, hoje você é meu. Tipo uma mercadoria, né? Vaskavimá balailaú. Yaakov então deitou com ela naquela noite. Estranho esse versículo. Então, o que o Urashi vai falar? Que, que isso eu negociei, ou seja, eu já dei a recompensa por aquilo. Ou seja, não pensa que eu quero tirar você dela. Tipo, que você deveria ir para ela e aí eu tô indo na frente sem ela ver e vem comigo. Não, nada disso. Yaakov teve já um negócio, ela concorda com isso. E aí, por uma troca que a gente fez, vem comigo. Então essa é a explicação do Urashi. Deixa eu ver o que eu falo antes. Tá. Outra coisa que é interessante é que não era costume na época, não é recatado a mulher sair de casa ao encontro do marido quando está chegando e falar: oi, hoje você vem comigo, que eu troquei com a minha esposa por você. Geralmente o marido ia para a tenda da mulher e a mulher ficava dentro de casa mesmo naquela época. Não era costume sair. Então, Vaietze, ela foi meio que fora da regra, né? Fora da norma. Ela saiu da tenda para chamar o Yaakov e falou: hoje você vem comigo, tá? Então, a pergunta é por quê? E a resposta vai responder o Arachai. Se não me engano, é o Arachai. O Arachai não, desculpa, o Aleshech HaKadosh. Ela fala o seguinte: ela faz isso pela irmã. Porque normalmente, o que Yaakov fazia? Ele chegava do trabalho e ia para casa de Rachel. E aí, já que teve a troca, o que Rachel ia ter que falar? Hoje eu troquei a sua noite com Leá, então desculpa, vai para casa de Leá. Hoje você tem que ir para casa de Leá. Ou Leá ia bater lá e falar: oi, então vem comigo, sei lá. Leá pensou o seguinte: cara, ela já é estéril, não tem filhos, nem nada disso. Ela já ama o Yaakov. Ela trocou, tá bom à noite, mas não que isso seja fácil para ela. E aí, então, imagina Yaakov chegar na casa dela e depois falar assim: agora eu tenho que sair para casa da outra. Um sofrimento para a esposa que fica esperando o marido chegar do trabalho, né, em casa. E aí, não, agora, desculpa, mas hoje você vai para outra que eu te troquei. Então, ela falou: que vergonha que Rachel vai passar. Então, eu vou sair de casa antes, interceder no caminho, para que ele não chegue aí na casa de Rachel hoje, para que ela não tenha esse constrangimento em dizer: oi, vai para casa de Leá. Então, pela irmã. Bonito. A explicação do Aleshech HaKadosh. O final desse versículo está escrito o seguinte: Vaishkav imá balayla u. E deitou com ela naquela noite. Mas deveria estar escrito Vaishkav imá balayla ha'u. Naquela noite. Mas está escrito balayla hu. Na noite, ele seria a tradução. Isso já tem igual quando Sará também deita com Avimelech, é a mesma coisa. Já apareceu 3 vezes, eu acho, na Torá essa expressão. E nas 3 a gente explicou que U é o próprio Deus. Ou seja, ele deitou com ele naquela noite, Hu, Akadosh Baruch Hu, Deus. Isso o Urashi vai falar. Balayla U, Akadosh Baruch Hu Sayó, que o próprio Deus ajudou que tudo acontecesse dessa forma. Ou seja, Deus sempre tá com Leá, né? Vai ser Misham Issachar, e dali nasceu o filho Issachar. Essas são as palavras do Urashi. Qual a ideia? Aqui vai falar, então, o Midrash, a Gemara, vai contar essa história. Qual a ideia? Yaakov estava vindo do campo montado num burro. Então estava com seu burrinho, seu jumento, vindo para casa. E ele se dirigia à casa de Rachel.
Do nada, o burro urrou. Porque como Leá sabia que era o momento que Jacob estava chegando de casa. Então o burro, Deus fez com que o burro urrasse, fizesse, né, um barulho. E aí ele falou, uau, é o burro do Jacob, ou seja, Jacob está chegando. Ou seja, Deus ajudou Leá a saber que Jacob está chegando. E aí Leá ouviu e saiu para chamar Jacob para dentro de casa. Então aí, graças a isso, Jacob foi para casa de Leá, ou seja, Deus ajudou. Balai Laú, naquela noite, Deus ajudou com os acontecimentos a acontecer, que tudo acontecesse de acordo como Leá queria. Para quê? Para que nascesse Sachar de Leá. E fala, então foi assim. Naquela noite saiu Issachar. Porque quando tem Abrahá de Jacob para Issachar, tem um versículo que fala que ele é chamado de Hamor Gorem. Ele é um burro selvagem. E aí explica o que é Hamor Gorem. É Hamor Gorem, que o burro gerou que nascesse Issachar. Graças ao burro, Issachar é o filho que ia nascer com Torá, que carrega o jugo da Torá. Então, assim como um burro que carrega o peso, né? O burro ele sempre está com peso, você bota peso, por isso que ele é bom para carga. Assim é Issachar, que é um burro de carga, ou seja, para carregar a Torá e as mitzvot. Seria a explicação dos nossos sábios. O que o Sforno vai falar um negócio muito interessante. É o seguinte, o que significa Sachor Sicharticha, que ela fala? É um negócio eu negociei. Então ela fala assim para Jacob, não acha que é insignificante para mim desprezar a minha irmã, tipo que hoje você não vai ser da minha irmã e vem comigo hoje. Não é que eu tô te chamando porque eu não tô nem aí para minha irmã, não acho isso. Mas foi de comum acordo, Sachor Sicharticha. E aí continua os foros, e ele fala assim, dessa história, a gente vê como esse assunto da procriação, né, de nascer os filhos de Jacob, aos olhos dos patriarcas e das matriarcas, né, era algo igual a Adam Arishon, o primeiro ser humano antes do pecado. Ou seja, não era alguma coisa com vergonha, tipo, venha comigo hoje nessa noite. Quem fala assim pro marido naquela época, assim? Mas sim que, na verdade, todo mundo só estava preocupado em fazer a vontade de Deus, em honrar a Deus, né? Que a descendência de Israel saísse para o mundo, o projeto divino, como a gente está chamando nas aulas. Né? E essa é a intenção das matriarcas a todo momento, que elas eram, e isso vem mostrar como elas eram queridas por Deus, e pelo esforço delas de botarem rivais dentro de casa, e pela história agora das mandrágoras, de uma querer da outra para poder engravidar, e a reza delas que foram ouvidas, todos esses persuquinhos que vem contar pra gente, né, vem mostrar pra gente um conceito, um ikar, né, uma regra geral da Torá, que é propício que um tzadik, uma pessoa justa, se esforça, né, faça o esforço naturalmente, o máximo possível, ou seja, tudo que está ao seu alcance faz você de forma natural, não dependa de Deus para alcançar aquilo que deseja, depois de ter rezado, e assim a pessoa alcança o objetivo, porque Deus quer a reza do tzadikim. Vocês vão mostrar o seguinte, que o tzadik primeiro ele tem que rezar, depois que rezou ele tem que fazer tudo que está ao alcance dele para que aconteça, tipo, né, através do esforço dele. A gente chama de estadlut, né? A pessoa tem que se esforçar e não, rezar, Deus, agora eu vou esperar você ouvir minha reza e pronto. Não, o tzadikim não agem assim. O tzadikim reza. Depois que rezou, eu vou fazer tudo, o possível e o impossível, para que de forma natural eu consiga aquilo que eu quero. E assim a pessoa deve se comportar. Então, eu vou negociar a mandrágora da minha irmã, eu vou botar outra esposa na família, né? Tipo um ato aqui pequeno. Não, tudo que eu posso, eu vou fazer. Vai shmaima balailaú. Então, vem explicar que também aqui dá para entender que Yaakov teve também consentimento. Ele viu o esforço da Leá, como ela queria, como ela se esforçou e falou, eu também quero, então, você é meritória mesmo, então Yaakov também, ele concordou. Explicação. E a gente vai ver que o Sachor Sicharticha aqui, então, é pelo mérito que ela acreditou em Deus e não o mérito da mandrágora em si, né? Que ela deu a mandrágora e ela engravidou, ou seja, não tem nada a ver essas coisas de superstição, que não são provadas cientificamente.
Interessante que o que ela faz não é nada recatado, ou seja, para entender que ela faz isso para não envergonhar a irmã, mesmo tendo que agir com não recado, com a falta de recato. Ou seja, para ela foi preferível deixar de ser recatada por algum momento em algumas questões, né? Do que envergonhar a irmã. Ou seja, o que tem prioridade aqui? Essa explicação. E assim tem um Midrash que fala assim, que ela agiu fora do padrão. Então Deus agiu com ela fora do padrão, que era para ela ter 3 filhos, teve 6. Ou seja, ou tinha 4, era para ela ter parado. Deus falou, vai ter mais filhos, vai ter mais 2 filhos dela, porque eu vou tirar a regra dela, já que ela agiu fora da regra em meu nome. Ou para não humilhar a irmã, então eu também vou sair da regra por ela. Então seria outra explicação. E assim vamos correr para a gente conseguir aqui terminar o que eu estava preparado para hoje. Vamos, 15, 16, calma. 17. Vashma Elohim et Leá. E Deus então ouve Leá. Calma, um segundo. Vashma Elohim et Leá, Vatahar Vateled Yaakov ben Hamishi. E ela teve então o 5º filho. Pergunta é que ouviu o que? Ela rezou? Não está escrito que ela rezou nesse momento para voltar a nascer. Então vai ter uma discussão. Se ela rezou ou se Deus ouviu a intenção dela, viu o coração dela, como ela queira fazer em nome de Deus e tal. Então, por isso, Deus concedeu. Então, ele ouviu, às vezes, Deus ouve mesmo se você não reza. Tem que explicar, não dá para Deus ouvir sem rezar. Só tem que rezar. Para conseguir precisar da reza, então vai dizer não, vai chamar. Então, aqui a gente aprende que Leá rezou. Tá? Próximo, 18. E aí nasce o 5º filho. Vatom Leá, Natan Elohim Schari, Asher Natata Shifchati, Leishi, Vatekra Shemoi Sachar. E Deus falou, Leá, Deus me deu a minha recompensa, que eu dei minha escrava para o meu marido, e então chamou o nome de Issachar. Issachar tem 2 shin, que é de Sachor Secharticha, né, recompensa. Ou seja, que Deus me deu recompensa pelo mérito que eu dei minha escrava, né? Ou pelo que eu vendi para minha irmã, dá para explicar também assim, tá? 19. Vataharod, e aí ela tem outro. Uau, não, tem 2. Leá, Vateled ben Shishi Leakov. E aí ela tem 6 filhos. Vatomer, 20. Vatomer Leá, e falou Leá, Zvadani Elohim oti, Zeved tov apaamis beluni ishi, ki eladati lo shishabanim. Vatikrat shemo, Zevulun. Ou seja, o que falou? O que é Zvadani? Zvadani é Helek tov. Agora Deus me deu uma boa porção. Me deu um presente, deu uma boa porção. Elohim oti, o que é oti? Comigo. Zeved tov, porque Deus agora estará comigo, Zeved. O que significa Zeved? Zeved é moradia. Agora Deus me deu uma boa porção, porque Deus agora vai morar comigo, habitar comigo. Já que agora eu sou a maioria sozinho, sou 6 filhos. Agora a morada é comigo. E também Jacob vai ter que morar mais comigo, porque agora eu tenho metade dos filhos, né? A Pamis Beluni. Agora, então, eu realmente estou agradecida, a porção. O Ebenezer vai falar, me deu uma parte, um segundo. Ele me deu mais uma parte, ou seja, que esse filho nem estava esperando, ele me deu o 5º, ele me deu ainda o 6º. Ou seja, eu negociei o mérito, deveria receber pelo Issachar, mas aí veio junto ainda Zvulun. Ele me deu uma porção bonita, seria a explicação. A explicação do Ramban é do Ramban, no segundo? Não, do Balaturin, que vai falar que agora eu tive 6 filhos. Por que está escrito 6 filhos? Porque era para ter 3, que é a porção de cada. Eu tive 6, agora eu tenho 2 porções. Ou seja, 2 vezes a cota. E aí o Ramban vai dizer o seguinte, que Zeved é composto de 2 palavras, Zebad, que significa ramo, né? Agora eu tenho uma ramificação, eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho uma árvore hereditária, né? Que vai sair de mim. Ramos grossos seria a explicação, que são os filhos. E agora meu marido vai estar sempre do meu lado e a Kadosh Baruch Hu também vai estar sempre comigo. E depois ela teve uma filha. Não está escrito Vateled Vatahar aqui, né? A explicação, tem 2 explicações. Uma, que ela é gêmea. Nasceu o gêmeo de Zvulun. Vatikrat chamou Dinah, e chamou ela Dinah. Eu vou deixar Dinah Yosef, então, para a próxima aula. Tá?
Eu acredito que em 2 ou 3 aulas a gente vai estar acabando essa paraxá, que na verdade é mais um capítulo e meio, mas acho que a gente vai agora aumentar a velocidade da aula, tudo bem? E vamos pegar os principais até terminar essa paraxá. Quando chegar na próxima paraxá Vaishlach, a gente volta a ver com mais detalhes. Vou pegar, vou correr um pouco mais nas próximas aulas. A gente tem que entender o que é Diná e o Yosef. Por que Yaakov teve uma filha? Porque Abraham não teve filha, Yitzhak não teve filha. Porque Yaakov teve uma filha e 2. Vai casar com quem? Essa filha. Né? Quem que seria o marido da Diná? Essa explicação. Não quem no futuro, quem deveria casar com Diná. Porque essa Diná, essa filha, existe, tá bom? E por último, só mais 3 minutinhos, queria só terminar mais um pouquinho de paciência, com uma explicação aqui do Asher HaKadosh fantástico, que está escrito que Reuven foi na época de colheita do trigo. Por que está escrito que era a época de colheita do trigo? Porque a época de colheita do trigo, como está escrito na Torá, é a festa de Shavuot. Então vem dizer que, na verdade, era a véspera de Shavuot, que se faz o korban de 2 pães, tem que pegar trigo, é a época da colheita, Shavuot, em Sivan, 6 de Sivan, certo? Então na véspera veio o Reuven e falou, essa noite é especial, a noite que vai vir agora é Shavuot, é a noite da Torá, então eu vou pegar um trigo, vou sair, né, para colher, para dar alguma coisa especial para minha mãe. Então é essa a ideia, e aí Leá entendeu, uau, essa é a noite de Shavuot, uau, imagina um filho que nasceria nessa noite, quanto a Torá teria. E aí Rachel falou, eu quero, por causa da superstição aqui, a mandrágora falou, então me troca pela noite? A noite eu quero. Ele falou, sim, a noite eu quero. E aí está escrito, e nasceu Balai Laú, na noite que Deus ajudou. Ou seja, que naquela noite, em Shavuot, ou seja, que Issachar nasceu em Shavuot. Veio explicar então, Issachar, que é o filho que nasceu, que vai carregar a Torá, mas a maioria do Sanedrim, né, em todas as gerações, nasceu na época da entrega, na noite que seria no futuro a entrega da Torá, e por isso está escrito que nasceu o Ben Hamishi, o 5º filho, porque o Ben Hamishi, que são os 5 livros da Torá. E não só isso, junto com ele sai o 6º filho, o Zivulun, que seria aquele que ia assegurar a Torá através dos seus negócios. Quem sabe que Sahar ia ficar estudando e Zivulun ia trabalhar, e assim ele ia apoiar a Torá, financiar a Torá, e deixar que a Torá crescesse, e isso tudo veio então na noite, né, Issachar, na noite de Shavuot, o 5º filho, que são os 5 livros da Torá, e por isso Leá falou, se eu tiver, e também tem a ideia do cheiro, porque a gente sabe no Matan Torá, o mundo todo se perfumou, tanto que tem também o costume de trazer flores, né, para casa em Shavuot, de perfumar, então sabe, se nascer um filho para Yaakov nessa noite, a nossa Torá está garantida, vai ter um filho que pode carregar em nome de Deus a Torá para todas as gerações. Então é isso, muito obrigado, curtam, compartilhem, podem comentar alguma dúvida, estou à disposição se souber a resposta. Muito obrigado, gente, até a próxima.